Fala, almoxarifes! Tudo bem com vocês? Voltamos com força para o YouTube. E o vídeo passado foi um vídeo muito interessante que falamos sobre recolocação, sobre currículo, LinkedIn e entrevista. Gente, vamos lá. Se a gente está aqui pela valorização do almoxarifado, vocês precisam entender tudo que envolve o setor, né? Até o fato de se portar numa entrevista, o fato de você ter um LinkedIn, isso é super importante. Então, vamos que vamos para o nosso vídeo de hoje. Meu nome é Alan Rangel, sou fundador e estrategista de operações do Almoxarife na Prática. Criei um treinamento totalmente online, né, falando sobre almoxarifado offshore, e com a exposição na internet também veio a oportunidade de fazer consultorias. E a partir daí, então, comecei a fazer conteúdo no YouTube, conteúdo no Instagram, conteúdo nas redes sociais. Então, sempre com foco essencial no quê? Valorização do almoxarifado. Então, todos que estão aqui já estão de parabéns, estão procurando conteúdo para poder melhorar o seu dia a dia de diversas formas. A gente ensina métricas, como lidar com pessoas e de tudo um pouco. Então, vamos, sem mais delongas, para o nosso vídeo. E hoje é técnico. Hoje é um vídeo mais técnico, tá? Então, você que quer entender sobre algumas métricas, hoje é o dia, tá? Então, nosso vídeo ele vai falar sobre consumo médio, estoque mínimo, ponto de pedido e estoque máximo, tá? Então você vai entender cada uma dessas métricas de forma muito simples e didática. Vou fazer também um exemplo com vocês a partir de cada métrica. E então vamos lá para o nosso apresentação. Alan, por que dessa história? Eu sempre comento que todo vídeo tem uma trajetória por trás. Primeiro, para você parar de carregar caixa, parar de ficar só no balcão e ir em busca de mais, você precisa entender sobre métricas. Não tem jeito, não tem jeito. Se você ficar sempre pensando, preciso ganhar mais, preciso não sei o quê, e não se importar com estudo, com métricas, como que funciona o almoxarifado, o que que eu tenho que estudar, o que que eu tenho que fazer aqui na empresa para poder diminuir custo e entender como funciona um processo como um todo. Você só vai conseguir. Deixa eu te contar um segredo. Segredinho aqui pra gente. Você só vai. Ih, apareceu de novo, hein? Você só vai conseguir ganhar mais se você entender sobre métricas. Como que funciona o almoxarifado da sua empresa. Como que você faz para reduzir custo da sua empresa. Entendeu? Essa é a nossa meta aqui. Como que funciona o almoxarifado por trás dos panos? Almoxarifado não é só receber, controlar e armazenar. Você tem que entender sobre estoque mínimo, máximo, ponto de pedido. Pegou o esquema? Então vamos voltar para a nossa apresentação. Aí a gente está ficando chique demais, né? Olha aqui. Aí a gente volta aqui, ó, e bota no 3D. Olha só. Que isso. Demais, né? Passa aqui bonitinho, ó. E você não pode deixar de seguir a gente nas redes sociais, né? Moxarife na Prática, estamos com quase 9.000 seguidores. Lá toda terça tem caixinha, tem as perguntas que o pessoal fazem, tem conteúdo de qualidade. Então é super importante você seguir a gente lá. Na verdade, nós estamos em todas as redes sociais. TikTok, LinkedIn, qualquer lugar que você colocar Almoxarife na Prática, vai aparecer nosso trabalho. Alan, quero
conversar com vocês referente a alguma consultoria, tá aqui, nosso WhatsApp, tá aí, ó, DDD 22 99617 1666. Nosso site oficial, www.almoxarifenapratica.com.br. Vai estar falando diretamente comigo. A gente faz consultorias super customizadas, a gente faz endereçamento, reformulação de layout, verificação de gargalo no estoque, diagnóstico, pré-auditoria, tudo que se refere ao almoxarifado nós fazemos e de forma muito customizada. Vamos então para o que interessa, as métricas, tá? Então, olha só. Quero que você entenda a lógica. A lógica. A lógica do que a gente está fazendo aqui. E eu vou fazer com vocês juntinho o que cada fórmula dessas métricas que a gente comentou, tá? Então vamos lá. Vou colocar aqui o modo de apresentação. Olha só, nosso primeiro exemplo. Consumo médio. Vamos até aumentar aqui para vocês visualizarem melhor. Vou fazer aqui com vocês junto, tá? E a gente pegou um produto aqui. Capacete de segurança. Ó, todo mundo sabe que é capacete, né? Vamos lá. Período analisado, 6 meses. Nosso primeiro métrica é o consumo médio. Ele é super simples. Não tem mistério, tá? Ó, imagina que em janeiro você consumiu 10 capacetes. Fevereiro você consumiu 5 capacetes. Março você consumiu 5. Abril você 5 também. Maio 10 e junho extrapolou o limite ali. Pô, consumiu 15. Beleza, faz parte do almoxarifado não questionar isso, tá? A nossa intenção aqui é controlar e dar informações para a gestão para tomar decisão, para compra, tá? Então, nosso cálculo médio é o somatório. Lembra que o período analisado são 6 meses, hein? 6 meses. Vou dar um exemplo mais prático aqui embaixo e vou escrever junto com vocês. Então, como é que funciona? Você pega o somatório de todos os meses, que dá um valor 50, e divide pelo número pelo período analisado, que no caso foram 6 meses. Então, sabemos que o estoque médio, né, durante 6 meses é arredondando de 9 capacetes por mês. Beleza, já matamos uma, consumo médio. O somatório da data analisada dividido o período. Pegaram o esquema? Agora, ó, o que o consumo médio nos ajuda? Consumo médio nos ajuda a entender a quantidade dos itens em média que são usados em determinados períodos. Isso não quer dizer que o período seja só em um mês. Pode ser dias, pode ser horas, pode ser, enfim, ilimitado. Então, vamos para um exemplo prático de casa, tá? Vamos lá. Vamos supor que você come dois pães por dia. Em período 7 dias, você vai consumir 14 pães, certo? Então, se você quiser entender que o consumo médio, é lógico que eu arredondei, eu não coloquei tipo segunda 2, terça 4, quinta 5, eu coloquei 2 para a gente arredondar. Então, o consumo médio diário são 2 pães. Procede? Então, a gente finalizou aqui o consumo médio,
padrão, padrão, tá? Então, o consumo médio nos ajuda a entender a quantidade de itens, em média, que são usados em determinado período. E isso pode ser hora, dia, mês e ano, tá? Então, pegaram o esquema, terminamos uma métrica. Uma métrica aqui, consumo médio simples, gente. É simples. Não tem erro, tá? Então, vamos para a nossa segunda métrica aqui, que é o estoque mínimo. Estoque mínimo. Ó, o estoque mínimo, ele representa a quantidade mínima que o almoxarifado precisa manter para garantir o abastecimento durante a reposição. Ó, e esse tempo envolve, por exemplo, esse tempo de reposição, isso aqui é uma coisa muito interessante. Isso aí é muito mais de feeling do almoxarife do que um dado em si. Por exemplo, imagina que o tempo de reposição do capacete, ele demora ali... Você vai ter um exemplo aqui, mas vou exemplificar. 3 meses. E esses 3 meses junta desde que o pedido sai da sua solicitação de reposição até a chegada. Então, envolve aprovação interna, aprovação de gerente, envio para o fornecedor, prazo de entrega, tudo até chegar na sua mão e estar disponível para uso. Então, esse é o tempo de reposição. Tem que juntar isso tudo, tá? Então, vamos... É o que eu falei aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó, essa solicitação de compra envolve aprovação interna, tempo de entrega e recebimento e entrada do estoque. Ou seja, o tempo que ele está disponível para você para uso. Tá? Então, vamos lá. O estoque, exemplo prático. Nós já vimos lá que o consumo médio, ele é de 9 unidades por mês. A gente usou por mês. O tempo de reposição dele são 2 meses. Então, o estoque mínimo, o que ele vai ser? Ele vai ser o consumo médio mais o tempo de reposição. Então, o estoque mínimo é 18. Pegou o esquema? Simples assim. O estoque mínimo nos ajuda a entender a quanto tempo de produtos temos que ter no estoque. Agora, lembra que a gente comentou dos pães? Imagina que você não tem acesso à padaria. Imagina só. Olha só, gente. Imagina só, pô. Não é pra... Ah, mas a minha casa tem padaria 10 minutos. Mas tô só falando pra você imaginar, pra você entender. Vamos voltar lá para a apresentação. Imagina que, ó, você não consome lá 2 pães por dia? 2 pães por dia? Imagina que você demora 3 dias aproximadamente que o padeiro deixa as coisas na sua casa. Deixa lá o pãozinho na sua casa. Você ligou para ele, ele demora 3 dias para te entregar. Vamos lá, o tempo de pedido, que é o valor que a gente colocou aqui, ó. É o tempo de pedido, tempo de reposição, que é um termo igualitário. Tempo de reposição, ele demora 3 dias. Ou seja, é 2 pães. Vamos voltar lá. É 2 pães. 2 vezes 3. Então, o estoque mínimo são 6. Pegaram o esquema? Tempo de reposição mais quantidade de pães que você tem no seu consumo médio. A gente já resolveu o estoque mínimo. Pegou o esquema? O esquema? Simples assim.
olha só, isso é super importante, o estoque mínimo, que quando você entende como é que funcionam as fórmulas, você consegue atualizar no seu sistema. Por isso que eu sempre falo que é super importante parar de fazer o controle de estoque via planilha, porque você perde dados, você perde histórico. Como que você vai colocar estoque mínimo, estoque máximo, se você só sabe quanto tem, mas não sabe quanto período que foi usado, não sabe quantas vezes foi usado? Isso que eu falo. Uma coisa é você fazer a gestão de estoque via planilha. Outra coisa é você ter estoque mínimo, automatizar o tempo de reposição dos produtos. Então, ó, aqui é para você questionar. Então, vamos para a nossa próxima métrica. Aqui, ó. Então, pegaram, né? Estoque mínimo de pães são 6. Vamos voltar para o outro que é mais bonitinho. Isso é mais bonitinho. Tá? Então, entenderam? Para você parar de carregar a caixa, você vai ter que entender isso aqui, pô. Não que eu não goste de carregar caixa, eu acho massa. Mas para ganhar mais moneyzinho, você precisa entender como é que funciona. Vamos lá. Próxima métrica. Pô, ponto de pedido. Isso aqui é importante, hein? Olha lá. Ponto de pedido é a hora exata que você tem que solicitar uma compra. Então, o pronto de pedido é o momento ideal para fazer uma nova compra antes que o estoque chegue ao mínimo. Ou seja, mínimo obrigatório. Quando está no mínimo é obrigatório comprar. Agora, uma hora ideal para se comprar é o famoso ponto de pedido. Vamos lá. E a fórmula? Consumo médio. Ó, vamos lá, né? Entendemos que consumo médio, 9 lá em cima. Tempo de reposição. Vamos lá, a gente comentou, né? Período de desde que você solicita a compra até a chegada para o seu almoxarifado. Estoque de segurança. O estoque de segurança é aquela famosa gordurinha. Aquela gordurinha, caso demore a entrega, caso aconteça algo, a gente sempre tem que colocar a gordurinha. Sempre, sempre, sempre. E como que é o cálculo de ponto de pedido? Então vamos lá. Consumo médio, que são 9, vezes o tempo de reposição, que são 2, mais o estoque de segurança, que a gente colocou aqui 1 mês de consumo, que é 9. Que a gente viu lá em cima, lá, ó. Aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Então, qual é o ponto de pedido? 27 unidades. Ou seja, quando bateu 27 o seu estoque, é a hora de solicitar a reposição. Olha só isso. A gente colocou o consumo médio, tempo de reposição, mais uma gordurinha. Você aqui, ó, usando a cabecinha para pensar. E uma coisa que confundem muito é estoque mínimo com estoque de segurança. Aqui, ó, o estoque mínimo. O que você precisa para o fluxo normal funcionar? Ou seja, 23, o estoque mínimo ali. Qual que é o estoque mínimo aqui? Hã? Vamos lá. 18. Então, 18 tá no talo ali. 18 tá no talo. Agora, 27 é o tempo ideal para poder fazer o ponto de pedido.
E o exemplo para nossa casa, dos pães, né? Lembra que o consumo médio lá, ó, consumo médio, médio, são 2, vezes o tempo de, aqui, ó, tempo de reposição, são o quê? 3 dias. O seu Manel só leva lá de 3 em 3 dias. 3, ou seja, 1 vezes 8 é igual a 6. Igual a 6. Beleza? Mais um consumo diário, mais 2. Não é o consumo diário que a gente fez lá? Mais 2, que são 8. Igual a 8. Então, o ponto de pedido do pão são 8. Ou seja, quando tiver 8 ali na sua casa, é hora de pedir mais. Olha só, a gente está trazendo um prático para vocês. Um exemplo muito prático. Muito prático. Querendo ou não, vamos lá. Querendo ou não, a gente faz isso instintivamente na nossa casa. A gente sabe quanto de arroz que a gente vai comprar, a gente sabe quanto de arroz vai faltar. Quando acontece alguma coisa, por exemplo, consumiu muito arroz. Por quê? Aí você vai entender que você fez um carreteiro a mais numa janta que você geralmente não faz. Entendeu? É isso que eu estou falando para vocês. É tudo isso aqui você acaba fazendo instintivamente na sua própria casa. Entendeu, gente? É isso que eu quero que vocês assimilem. Que vocês podem fazer isso no almoxarifado de vocês. As fórmulas, elas são super práticas. Você pode pegar um exemplo lá, que seja de luva, qualquer tipo de coisa no seu almoxarifado e entender se você tiver um histórico no seu sistema, o que é consumo médio, ponto de pedido, tempo de reposição. Você consegue fazer todas essas métricas. E aí, então, você sempre dispara pedidos para o setor de compra. Você faz isso com assertividade. É isso que eu estou trazendo para vocês. Praticidade e entendimento. Vamos voltar para a nossa outra métrica. Pegaram aqui? Então, ponto de pedido são 8 pães. Fechou até aí? Agora o estoque máximo. O que é o estoque máximo? Representa o limite ideal de itens no estoque após o recebimento de uma nova compra. Ou seja, a partir disso, você vai ficar com muito espaço, com muito produto obsoleto. Se você tiver muito produto, comprou em grande escala e não usou, é porque geralmente a empresa não usa o sistema de estoque mínimo e máximo. Entenderam o esquema? Ó, o que é o estoque máximo? Ele evita o estoque excessivo, acúmulo excessivo, desperdício, custo desnecessário com armazenagem. Entenderam, gente, o esquema? E aqui é o seguinte, qual é a fórmula? O estoque máximo é igual ao estoque mínimo mais o lote de compra. O que é esse lote de compra? Por exemplo, o fornecedor chegar para você e falar assim, ó, eu vendo no mínimo 30 unidades. A caixa de capacete é 30 unidades. Eu só vendo no mínimo 30 unidades. Entenderam como é que funciona?
Então, o cálculo é super simples. É o estoque mínimo, que são 18, que a gente viu lá em cima, mais 30 unidades. O estoque máximo são 48 capacetes. Entenderam? E vamos trazer isso aqui para os nossos pães. Quais são o estoque mínimo de pães que a gente colocou aqui, hein? Você que está esperto aí. 6 pães. Ó, 6 pães mais... Imagina aqui o lote de compra. O seu Manel lá só entrega de 10 em 10 pães. O seu Manel. Você mora na roça, não esquece. Não esqueça. Então, 10. Calma aí que quando eu boto do... Calma aí, vamos voltar lá. Seu Manel só 10 pães. No mínimo que ele faz a compra. Eita. Então, igual 16 pães. 3. Então, aqui, ó. 16 pães. Esse é o estoque máximo dos pães. Entenderam? Ou seja, a gente finalizou aqui as métricas dos pães. Qual o consumo médio de pães? 2 pães. Vamos lá. Vou preencher aqui um pouquinho junto com vocês. O tempo de reposição. O seu Manel demora 3 dias para entregar lá. O estoque mínimo de pães. São 6. 6. São 6. 6 pães. Ponto de pedido. Ponto de pedido dos pães. Ó, 8 pães. Então, quando tiver 8 pães, já está na hora de pedir. 8 pães. E a gordurinha? A gordurinha são 2 pães. 2 pães que é o consumo diário. Que é o consumo diário. E o estoque máximo de pães tá aqui, ó, 16. Dezesseis pães. E do capacete, que é a nossa métrica principal que a gente usou no exemplo aqui. Consumo médio, 9 unidades por mês. Pensa só, você levando isso numa apresentação para sua chefia. Olha que maravilha. Estoque mínimo, 18 unidades. Estoque de segurança, 9 unidades. Ponto de pedido, 27. Então, quando tiver 27, você já pode solicitar a compra. E a quantidade de compra eu vou fazer esse em outro vídeo. Beleza? Lote de compra, 30 unidades, que é o que é o lote de compra? Isso aqui é quanto tempo demora até você pedir, até estiver disponível para uso. O estoque máximo é 48. Em resumo, para que serve cada métrica? Consumo médio.
ajuda a entender a rotatividade dos itens e planejar compras com base em dados reais. Estoque mínimo garante que não falte material enquanto o pedido não chega. Evita paralisações. Estoque de segurança atua como reserva extra, a famosa gordurinha, para lidar com atraso nas entregas ou aumento inesperado de demanda. A gordurinha. Ponto de pedido mostra o momento certo de comprar, evitando tanto falta quanto excessos. Lote de compra. Lote de compra, o que é lote de compra? É o pedido mínimo. É o pedido mínimo. Ah, por exemplo, você precisa de 30 capacetes. Precisa de 30. Uma caixa tem 30. Então, o pedido mínimo que o fornecedor vende é uma caixa com 30. Beleza? Então, por isso que a gente colocou aqui arredondando. Estoque máximo. Evita o acúmulo desnecessário, otimizando o espaço e custos com armazenagem. Olha só quanto conteúdo técnico nós aprendemos hoje. Quantas métricas. E você vem me falar que não tem conteúdo de qualidade na internet? Não tem como. Então aqui você entendeu todas as métricas que você pode aplicar no dia a dia no seu almoxarifado. Eu comentei que eu não ia falar quanto que deveria pedir, mas foi só um spoiler negativo. Agora, vamos lá. A gente já passou aqui, entendemos que cada um faz, a importância de cada métrica. Falei dos pães, o dia a dia da gente. Alan, e quanto que eu tenho que pedir quando chegar no ponto de pedido? Vamos lá. Imagina que o estoque tem 25. Aqui, ó. Ponto de pedido é 27. Infelizmente, você passou do prazo, tá? Ponto de pedido é 27. Ah, tem estoque, passou, aconteceu uma demanda alta. Enquanto que você tem que comprar agora? 30. Por que 30? Qual é o número de lote que o fornecedor vende no mínimo? É 30. Entenderam o esquema? É assim que funciona. Tudo isso você tem que raciocinar, pensar. Eu sempre comento aqui que quando você faz muita tarefa operacional, você é facilmente substituído no mercado. Imagina que você só faz inventário. Só faz inventário. Alguém pode ir no mercado pegar dois jovens aprendizes aí que tem alguns. O jovem aprendiz, quando você contrata jovem aprendiz, ou PCD, ou alguma outra situação, você tem alguns benefícios tributários. Então, você que só confere, você que só recebe, você tem que pensar a ser mais analítico, participar das reuniões, conversar com a direção sobre tomada de decisão. É isso que eu estou trazendo para vocês aqui. E se você não entendeu o vídeo, volta. Simples. Simples. Isso aqui é para você. É técnico. Aqui não tem, palavra motivacional. Hoje não. Hoje tem conhecimento prático. Você precisa entender essas métricas aí para poder automatizar algumas tarefas, usar o seu sistema ao máximo. E eu sempre comento aqui, a planilha, não sou fã. Alan, mas aqui a gente não tem sistema, nossa, beleza. Mas se a empresa tiver em ascensão, uma hora esse controle por planilha vai babar. Entenderam o esquema? Fica aqui o nosso, fica aqui o nosso aviso para vocês.
Vamos voltar lá então para a nossa. Entenderam todos as métricas? Entenderam ou não entenderam? Falamos sobre consumo médio, estoque mínimo, ponto de pedido, estoque máximo, quanto comprar. Em alguns sistemas isso são automatizados. Mas se você conseguir também fazer alguns processos de forma manual, como colocar estoque mínimo e máximo, não vai ter gargalo no seu estoque. Não vai ter. Não vai ter. Vamos voltar aqui à nossa apresentação linda e maravilhosa. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, hein? E a conclusão disso tudo é fazer com que vocês pensem, que vocês pensem, que vocês analisem. Eu sempre falo aqui que o perfil do almoxarife hoje ele tem que ser mais analítico. Sabe por quê? Bater caixa, qualquer um faz. Ficar no recebimento, qualquer um faz. Ficar distribuindo peça no galpão, no balcão, todo mundo faz. Conhecimento técnico de materiais é bom, mas ele não é tão bom como você ter um perfil analítico. Você entender como é que funcionam os números. Você conseguir mostrar que tem estoque obsoleto no seu almoxarifado, usando o estoque máximo. É isso que eu estou trazendo a vocês aqui. Eu sempre comento que é muito fácil vir aqui almoxarifes reclamar. Ah, Alan, pô, meu setor tá uma merda. Pô, aqui tá tudo ruim. Pô, Alan, eu não sei o quê. Ah, Alan, não sei o quê. Aí eu vou lá e pergunto: e aí, o que que você fez para melhorar isso? Você fez algum curso de gestão de estoque? Você implantou alguma coisa no seu almoxarifado? Ah, não, mas isso aí, curso é da empresa, tu tem que pagar pra mim. Cheio de conteúdo na internet aqui, bom pra cacete pra você estudar, pô. É isso que eu tô falando. Você tem que entender a diferença entre o analítico e o operacional. Você tem que entender. Você tem que entender o que você faz, o porquê que você faz. Quando eu falo que dar baixa não é só dar baixa, é você estar alimentando todo esse ecossistema de métrica. O estoque mínimo, máximo, você está alimentando o ponto de pedido, quanto tem que comprar, baseado em dados. Não é só dar baixa. Quando você pede ao S pro abençoado lá e ele não te entrega, fala para ele, não é só dar baixa, cara. Eu preciso disso para tomada de decisão, para compra, para não faltar nada. Tem verdades que precisam ser ditas. As informações hoje precisam estar cada vez mais rápidas, prontas e assertivas para tomar decisão. Esquece esse negócio aqui, ó, de fazer controle aqui, ó, caderninho, sistema. Pô, eu acho maravilhoso quando eu vou fazer uma consultoria em almoxarifado e uma empresa de pequeno porte, que é tudo ajustadinho, que é tudo bonitinho, que é prateleira organizada, com endereçamento, que quer entender como que funciona para fazer compras, que quer entender estoque mínimo e máximo. Empresa com 10 funcionários. E você aí, operacionalzão, só carrega, vive tapando incêndio. É isso que eu quero trazer para vocês aqui. Acordem, conteúdo tá aí. Tem conteúdo aqui. Pô, e olha, todo mundo que fala sobre valorização do almoxarifado, eu não esquento de concorrência. Todos aqui estamos com objetivo. Eu sempre comento que a valorização do almoxarifado tem duas mãos. Dos diretores, que tem que entender que o setor é importante hoje, que não é só bater, carregar caixa,
E também os profissionais que lá estão perderem esse síndrome de vira-lata. Entenderem a importância do setor, métricas, o fato de você estar aqui até o final vendo um vídeo. Você conseguir se expor a uma reunião com dados assertivos, sem coisas da sua cabeça, fazer compra no tato. Ah, eu acho que aqui a gente vai ter que comprar 2. Por quê? Ah, porque eu acho que vai acabar rápido. Por quê? Por quê? Isso que nós estamos falando aqui hoje. Então, o nosso vídeo de hoje é para você que quer fazer essa transição de operacional para analítico de forma simples. A gente usou o exemplo de pães, a gente usou o exemplo de capacete, que são coisas do dia a dia do almoxarife, que tem que controlar, não tem jeito. E sempre no intuito de fazer com que o pessoal que está aqui no chão de fábrica do dia a dia do almoxarifado tenha raciocínio lógico, entender o que ele faz e por que ele faz. Essa é a nossa intenção do vídeo de hoje. E todos os nossos treinamentos estão aqui na descrição do nosso vídeo. 5S, nosso grupo do WhatsApp, né, de almoxarife para trocar experiência. Top. Pô, nosso curso Almoxarife Offshore e também o WhatsApp para entrar em contato direto comigo. Agradeço a vocês estarem até agora aqui com a gente. Meu nome é Alan Rangel e sejam todos muito bem-vindos e propósito definido, valorização do almoxarifado. Diretores e profissionais que lá estão também, tudo por um propósito definido. Vamos que vamos e vejo vocês no próximo vídeo.